Jesus? Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Muito obrigado pela sua recepção. Podeis tomar o vosso assento. Que bom poder chegar aqui nessa noite para adorarmos a Deus e sermos abençoados por Ele através da sua poderosa palavra. Eu quero agradecer a Deus pelo convite que me fora feito e tendo a satisfação de estar com vocês nessa oportunidade aqui na cidade de Araraquara, revendo o meu amigo pastor Leitir Ribeiro junto de sua esposa, a pastora Sheila Ribeiro. Deus continue abençoando este nobre casal. É sempre bom estar com eles desta feita aqui na cidade de Araraquara. Nós cooperamos muito com o pastor em Três Lagoas e Deus quis assim trazê-lo para cá. E eu percebi que o povo daqui gosta de dar glória a Deus, né? Se o povo aqui gosta de dar glória a Deus, nós estamos em casa, né, pastor Leitinho? Eu me faço acompanhado de minha esposa, Evandânia, também dos meus amigos, o irmão Renan e a nossa irmã Lorisa e a sua filhinha. Deus abençoe. Também louvar a Deus pela vida do Avner e dos demais irmãos que trabalham na coordenação desta abençoada mocidade. Revendo o meu amigo cantor Atiel, essa sumidade de voz, se eu tivesse pelo menos a metade da voz dele, irmãos, eu era um pouco mais animado, né? Mas Deus quis me dar essa porção e eu fico com essa barbara rachada aqui. Tá tudo bem. Deus abençoe o Atiel, é um amigo de longas datas e continua sendo muito bom. E nós estamos num culto de jovens. Essa reunião de jovens Deus marcou para nos abençoar. E eu sei que tem muito solteiro aqui nessa noite, muita solteira aqui, né? Porque culto da mocidade é para a gente casar, viu, gente? Culto da mocidade foi feito para a gente casar. Eu vi minha esposa pela primeira vez num culto da mocidade lá no Belém. Chegava todas as mocidades, eu era de Jardim Ângela, ela era da cidade Ademar, e eu já tinha dado uma olhada lá. Eu falei, vai ser ali que o tiro vai pegar. E Deus foi bom comigo que o tiro pegou, viu, irmãos? Então, o culto de mocidade é para a gente casar. A gente dá glória a Deus, aleluia, ouve palavra, recebe batismo no Espírito Santo, sai animado. Mas aqui também está o seu Isaac e também está a sua Rebeca. Glória a Deus. Levanta a mão assim, os solteiros e as solteiras assim. Levanta a mão assim, solteiros e solteiros. Levanta a mão. Eu tenho a profecia para vocês. Levanta a mão. Tem solteiro aqui não, gente? Levanta a mão bem alto. Eu tenho a profecia para vocês. Essa profecia eu vou soltar sem falar em línguas e sem fechar o olho. Pega aí. Você vai casar em nome de Jesus. Diga para quem está do outro lado aí, a tampa da sua panela já está chegando. O jovem tem três fases na mocidade. A primeira é o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Depois ele pula para o Salmo 70, apressa-te, Senhor. Quando chega no Salmo 70 é o salmo da pressa, da correria, do corre-corre. Senhor, te apressa. E aí quando chega na segunda fase, que é a fase do Salmo 70, ele vai para a terceira fase, que é aquelas palavras de Jesus que falou: aquele que vem a mim de maneira alguma eu lanço fora. Já não escolhe mais cor, já não escolhe mais tamanho, você tem cabelo, você é careca, você é burro, você é magro. Mas hoje eu estou vendo que ninguém está em desespero, não. Você ainda está na forma de Deus para ser abençoado. Eu disse para quem está do outro lado aí, dá tempo de ser abençoado. Quem trouxe Bíblia e quer ouvir Deus falar, diga amém. Capítulo 25 do livro do Gênesis. Versículo de número 21.
sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá o mais moço. Cumprindo os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Diga comigo: Esaú. Esaú. Diga mais forte: Esaú. Esaú. Depois saíram o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Diga comigo: Jacó. Jacó. Tinha Isaac 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava Esaú, mas Rebeca amava Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou no campo muito cansado. Disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Respondeu-lhe Esaú: estou a ponto de morrer, logo para que me servirá o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e um guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e então se levantou e saiu, e assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém. Se você puder, levante as 2 mãos assim, bem alto, bem alto, bem alto. Isso, diga comigo, diga: Deus, eu estou. Diga forte: eu estou. À inteira disposição. Para ouvir o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma. Baixe suas mãos. A história vai começar com a família de Isaac. E esta família é uma família marcada pela promessa de Deus entre muitas gerações. Isaac se casa com Rebeca, mas Rebeca é uma mulher estéril. Ela não pode dar à luz a filhos. E me parece que esse problema de esterilidade alcançou não só Rebeca, é um problema que vem nesta geração. Alcança Sara, alcança Rebeca e alcança outras mulheres. Mas Rebeca tem este problema e ela vai orar ao Senhor, e o Senhor se lembra dela e ela gera. E o texto diz que ao gerar, ela dá à luz. Mas no meio dessa gestação, enquanto está acontecendo essa gestação, a Bíblia nos diz que ela tem 2 meninos no seu ventre. E esses 2 meninos começam a lutar. Há uma luta no ventre de Rebeca. O texto diz que seu ventre balança, e balança demasiadamente, de maneira que ela não consegue controlar. E ela vai até o Senhor e pergunta para o Senhor: Senhor, por que é que meu ventre balança? E aí Deus disse para ela: você está gerando 2 nações, uma grande e uma pequena. As 2 nações que você está gerando, o mais forte vai ser servo do menor. O menor vai ser sobrepor ao maior. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro de um grande homem da poesia, da literatura, que se chama Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, ele utiliza-se de um recurso na literatura que a gente chama de heteronômios. O que é heteronômios? Heteronômios é você dar nome a personagens fictícios que não existem. E Fernando Pessoa, quando compunha poesias, ele dava nome a personagens que nunca compuseram poesias, mas que por sua vez, esses personagens recebiam vida. E aí ele colocava como Ricardo Reis, e entre outros, dando nome a estes símbolos e a estas figuras. Quando eu olho para esse texto aqui do capítulo de número 25, eu devo dizer a vocês aqui
ou faceta que Fernando Pessoa teve de dar nome a personagens fictícios. Mas o pastor Gilmar, que está aqui nessa noite pregando para vocês, aqui hoje em Araraquara, eu vim fazer uma revelação. Qual é a revelação, pastor? Aqui dentro de mim, eu tenho vários de mim que eu gostaria de revelar a vocês. Aqui dentro de mim eu tenho o Gilmar covarde e eu tenho o Gilmar corajoso. Aqui dentro eu tenho o Gilmar verdadeiro e o Gilmar falso. Aqui dentro de mim eu tenho o Gilmar crente, que está pregando para vocês, que é pastor, mas eu também tenho o Gilmar carnal, que é tendencioso ao pecado, que se inclina às paixões desta vida. E alguém de repente está dizendo: mas pastor, aí dentro de você tem todo esse tipo de gente. Não se assuste, porque o mesmo tanto de gente que tem aqui dentro de mim, tem aí dentro de você. Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me fará escapar do corpo dessa morte? Quando Rebeca dá a luz a estes meninos, ela também não sabe quem é que ela vai gerar. Ela tem 2 meninos dentro do seu ventre, e quando nasce, os hebreus tinham o costume de dar o nome aos filhos de acordo com a história do nascimento. E quando nasce o primeiro, a Bíblia diz que havia uma luta dentro do ventre. O primeiro lutava por força, por ser maior, e o menor queria sobressair, mas por conta do primeiro ser mais forte e ter mais condições físicas, a batalha foi ganha pelo primeiro. E o texto nos diz que quando nasce o primeiro, Isaac, que amava a caça, se identificou com o primeiro. O primeiro é ruivo, a Bíblia fala que é cheio de pelos. Isaac olhou, amou o menino e o chamou de Esaú, que quer dizer aquele que vem da terra, aquele que é barro vermelho, aquele que vai ser um caçador mor, aquele que gosta do campo, aquele que cuida das coisas. E o texto vai nos dizer que Jacó agora nasce. O segundo nasceu. Quando ele nasce agarrado no calcanhar de Esaú, e ao nascer, a mãe coloca o nome dele de Jacó, porque ele é diferente. O primeiro é cabeludo, o primeiro é ruim, o primeiro é forte, tem forças e características que vai ser um rapaz do campo. E o segundo, para não perder a batalha, agarra no calcanhar, e a mãe olha e diz como Isaac tinha dado o nome. A Bíblia diz que Isaac agora dá o nome a Esaú, e Rebeca, por sua vez, dá o nome ao segundo. Diz: esse se chamará Jacó, que quer dizer o rápido, ligeiro, agarrador de calcanhar. O nome Jacó significa aquele que agarra calcanhar, aquele que não perde oportunidade, aquele que vai ser rápido no gatilho, aquele que, se pudesse, aborda todo mundo. Estava nascendo ali 2 meninos que decidiriam o futuro daquela família. Eu disse a vocês aqui nessa noite que aqui dentro de mim tem o corajoso e o covarde, o verdadeiro e o falso, o crente e o profano, entre outros que existem dentro da nossa natureza. E dentro de nós, no capítulo 25, a partir do versículo 21, eu identifiquei que todo crente que possui aquilo que o Espírito de Deus colocou entre nós, que é o seu Espírito, a sua graça, mesmo com toda a virtude dos céus, na nossa natureza humana, nós carregamos consigo as características de um Esaú e as características de um Jacó. E eu queria que você perguntasse para quem está do teu lado aí: como é que está o teu Esaú e o teu Jacó aí dentro? Pergunte para ele: como é que vai o teu Esaú
Segundo lugar, ele na morte de seu pai, ele podia representar sua casa diante da sociedade, também diante de Deus, ele era respeitado como primogênito. Em terceiro lugar, Deus deu a Esaú a bênção da primogenitura. E eu sei que existem algumas escolhas que nós não temos como dizer o que vamos fazer e o que não vamos. Por exemplo, eu não tive direito de escolher a família que nasci. Quando eu nasci, a minha família já existia. Eu não tive direito de dizer o nome que meus pais me dariam, porque quando eu nasci, os meus pais já me deram um nome. São escolhas que nós não podemos dizer, não podemos opinar. E o texto nos diz que este Esaú, quando nasce, ele já nasce herdando uma herança. E esta herança era uma bênção para a sua casa, era uma bênção para ele, e certamente faria toda a diferença na sua história. A primeira lição que a gente aprende aqui, olhando pelo ângulo espiritual, porque a Bíblia diz que as coisas do tempo passado, figuras e sombras, servem para nós como lição que estamos no tempo da graça. Nós aqui estamos na condição de eleitos e escolhidos por Deus. Ninguém aqui pode bater no peito e dizer: eu escolhi o Senhor. Não, senhores, porque primeiro quem nos escolheu foi Ele. Primeiro foi Ele quem nos nomeou. Ninguém na sua carnalidade tem condições de bater no peito e levantar a mão e dizer: eu tenho condições para ser crente, eu tenho condições para renunciar ao pecado. Nenhum homem na sua qualidade natural, na sua fraqueza humana, tem condição de dizer: eu serei fiel até o fim. Mas pela graça do Espírito, pela bondade de Deus e pela escolha do Mestre, Ele olhou para nós e disse: vai ser o meu servo, vai dar glória ao meu nome, e eu vou segurar na tua mão até o final da vida. Ei, eu estou pregando para a gente aqui que veio carregado pela prova, carregado pela luta, mas está aqui dando glória. Eu estou pregando para a gente aqui que diante do que você está passando, você não tinha em você nenhuma condição para estar aqui por si mesmo, e você sabe que foi a mão de Deus que pegou no teu braço hoje à tarde e disse: vai me dar glória, vai me adorar. O diabo fica doido, porque enquanto você está aqui, você poderia estar no samba, podia estar com um copo de cerveja na mão, podia estar se preparando para a balada, podia estar se preparando para ir para os motéis da vida, mas Jesus chegou primeiro e disse: é meu, é meu, é meu. Mas esse Esaú, ele não se dá conta da escolha. Esse Esaú tem um problema: ele não entende quem ele é, ele não entende o valor da sua primogenitura, ele não entende o espaço em que ele tem dentro da sua família, e ele já nasce debaixo de uma luta, ele já nasce sendo alguém perseguido por outro dentro da sua própria casa, que na verdade a todo tempo quer sabotar aquilo que ele havia recebido de graça. Ei, os dons de Deus são gratuitos e sem arrependimento. E eu devo dizer aqui nesta noite que Satanás, quando olha para você, ele morre de raiva destes jovens. Eu estou olhando aqui para uma mocidade tão bonita, para uma mocidade, para uma juventude, uns com um instrumento na mão, cada um aqui com a sua habilidade. Um toca, o outro canta, o outro sola, o outro trabalha nas camisetas, na organização. O diabo tem raiva de você, porque ele sabe que o dom de Deus é gratuidade para a tua vida. Se eu fosse perguntar para alguém que estava aqui quem era você há alguns anos, nem a tua
entrevista embaixo, nós íamos ouvir coisa que arrepiaram o pelo do corpo. Tem gente aqui que ia contar coisa tenebrosa. Pastor, eu saí de dentro do terreiro de macumba, eu saí de dentro da escola de samba, eu saí de dentro do frevo do diabo, e Deus foi lá e me pegou, me tirou do saco de lobo, me colocou para se assentar entre os príncipes, trocou o cântico da minha boca, colocou para eu ser servo, colocou uma divisa nos meus ombros, e o diabo fica com raiva. Vocês acham que o diabo está feliz com essa festa? Se ele pudesse, ele jogava uma bomba aqui dentro e despedaçava esse concreto na nossa cabeça, mas ele não pode nos tocar, porque a mão do Altíssimo já nos tocou. Ele não pode nos pegar, porque a mão do Altíssimo já nos pegou. Eu estou pegando pra gente aqui que veio carregando a prova nas costas, e o diabo dizendo: vou matar, vou arrancar, vou tirar, e Deus está dizendo: não vai, porque ele escolhe primeiro. Pega na mão de quem está do teu lado, me ajuda a pregar. Ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Segura a mão de quem está do teu lado e fala: valoriza a tua escolha. Diga para quem está do teu lado: dá glória sabendo que você foi escolhido. Segura a mão dele, me ajuda a pregar. Sacode a mão dele e diga: profetiza sabendo que você foi escolhido. Você não caiu de paraquedas. Você não chegou por chegar. Foi Deus que apontou na tua cara e disse: vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu. Vai ser meu. Mas Esaú tem um problema. Assim como muita gente também na igreja tem esse problema. Ah, Senhor meu Deus, É escolhido, herdou uma herança, Deus de mas não Israel. sabe o que está fazendo aqui. Ah, Senhor Ele está cantando, mas ele não sabe o que ele canta. meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? Minha mãe veio, meu pai veio, minha avó veio, meu tio veio, todo mundo veio. Eu nasci na igreja, na Assembleia de Deus, eu sou de origem cristã. Ah, Santo Deus Mas de é para você, quem é Israel. você? A Bíblia diz que nós éramos jambuzeiro bravo. Tu Jequet, Sadai, Menebras, Cotebas. Quem é do norte aqui e trabalha em terra, sabe do que eu estou falando? Uma planta ruim que não dá liga. E o investimento de Deus na nossa escolha foi alta. Porque vocês todos que estão aqui sabem muito bem, principalmente as mulheres, quando vai comprar alguma mercadoria, ainda que seja cara, paga pelo caro, mas não quer comprar uma mercadoria ruim. Porque você
servo de Jesus Cristo. Esse Esaú aqui, ele está numa família nova. Repita comigo, diga família nova. Ele é o primeiro da casa, diga comigo, o primeiro da casa. Mas ele sofre de um problema que se chama volúpia. Ele não percebe o que está na volta dele, que ele tem uma fome insaciável. Senhor meu Deus. Porque tem gente aqui, eu vou dizer bem rasgado, porque eu não vim aqui brincar, eu vim aqui pregar. Eu estou pregando para alguém aqui que é comprado pelo sangue, lavado pela palavra, mas ainda não entendeu a grandeza do que é estar aqui e está com o olho bem comprido lá fora. Hoje Deus trouxe um pregador doido de São Paulo para te dizer: olha para a grandeza que eu coloquei em você. O texto diz que esse Esaú, ele sofre de volúpia, ele tem um problema, ele tem uma fome exagerada, porque Esaú é formado pelo pai, Jacó é formado pela mãe, e você sabe que Esaú foi formado para a caça, Esaú foi formado para o campo, Esaú foi formado para as coisas silvestres, Esaú é preparado para a caça, ele domina o campo, e enquanto ele domina o campo, a Bíblia diz que na gravidez de Rebeca, Deus falou para Rebeca: você vai ser mãe de gêmeos, porém o menor vai sobrepor ao maior. Quando Deus falou isso, Rebeca teve um problema de interpretação. Qual é o problema de interpretação? O problema de interpretação de Rebeca é que ela entendeu que Deus estava dizendo que Jacó ia ser primogênito, e não era isso. A bênção de Deus é sem arrependimento. Deus não ia tirar a primogenitura de Esaú, não senhores, mas a oportunidade de Jacó crescer lhe chegaria, e o percurso que Deus ia fazer para Jacó chegar seria um caminho de tratamento. Mas Rebeca não pensou. Rebeca já prepara este moço, porque este moço tem uma personalidade sagaz. Jacó tem uma personalidade daquele que gosta de sabotar o que é dos outros. Ele está com aquilo que tem, mas está de olho com aquilo que o irmão também tem e quer sabotar. E é possível que durante todo o tempo do crescimento de Jacó, Rebeca estava falando para Jacó: você tem que tomar aquilo que o teu irmão tem, porque é a primogenitura. Pegue a bênção dele, porque Deus falou que você vai ser maior do que ele. E Jacó possivelmente naquela cana, e Esaú, ele sofre deste problema. A volúpia que está em si é muito grande, ele tem uma fome exagerada, e enquanto ele não valoriza o que tem, Jacó está doido para tomar. Jacó quer sabotá-lo, Jacó quer tirar o seu espaço. E a Bíblia diz que um dia este Jacó está vindo do campo, e enquanto ele está vindo do campo, este Esaú está vindo do campo. O texto diz que Jacó está dentro de casa, cozinhando, fazendo um guisado vermelho, um guisado apetitoso. O cheiro estava alto, o cheiro estava bem aconchegante, chamativo, o cheiro estava picante, o cheiro estava atraente. E o texto nos diz que Esaú, sem comer nada durante o dia, estômago nas costas, veio para dentro de casa, e o cheiro estava muito alto. Olha para cá, porque eu estou pregando aqui para jovens que são batizados no Espírito Santo. Eu estou pregando aqui para jovens que têm chamada, e enquanto você tem chamada e serve a Deus, diante de muitas lutas, às vezes desempregado, às vezes sem dinheiro para pagar a faculdade, às vezes sem namorado, às vezes sem um carro para andar,
que você está ainda dando glória? O que você nessa prova toda ainda continua servindo a este Deus? Larga tudo, joga tudo. Olha a panela de comida que tem para você. Olha as oportunidades que o mundo está te dando. Deixa de ser cafona. Tira essa saia, põe uma calça apertada, mostra teu corpo, tosquia teu cabelo, corta bem curtinho, põe um piercing, faz uma tatuagem, vai pra galera, aproveita a vida, fica com todo mundo. Eu vim pregar para alguém aqui hoje que a fome do pecado que está na tua mesa está te gritando e te convidando para a mesa de Satanás. Mas hoje nós vamos fazer que nem Nabote. O que eu recebi de Deus, eu não dou, eu não troco, eu não vendo. Irmãos, o diabo vai levar tapa na cara aqui hoje. Porque jovens que estão aqui querendo parar, vai voltar para casa dizendo: não paro mais, vou continuar. Oh glória, oh glória, oh glória. Vira para o teu irmão, para a tua irmã e fala: sabe para que você veio hoje aqui? Diga para ele: sabe para que você veio hoje aqui? Diga para ele: você veio hoje aqui para aprender a dominar teu Esaú. Diga: sabe o que está faltando em você? Domínio do Esaú. Olhe para cá que eu vou pregar. Preciso pregar o que Deus está me dando aqui por esta palavra. Estou pregando aqui, pode deixar. Estou pregando aqui nesta noite para alguém que de repente canta, você ora, você até prega, você até fala línguas, você até levanta as mãos. Se o poder de Deus cair, você até sapateia. Mas sabe qual é a luta? A tua luta é quando você entra dentro do quarto, que não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, e você liga o teu computador e alguém te chama na webcam. A tua luta está lá, a tua luta está no teu WhatsApp, a tua luta está no teu Facebook. Aqui você é bom, aqui você dá glória, aqui você até marcha, mas a fome do teu Esaú grita mais forte. E tem alguém que está dizendo: Senhor, eu não estou aguentando mais a pressão, eu estou cedendo as minhas forças, e Deus te trouxe hoje aqui, e uma das coisas que Deus vai te dar está relacionada como frutos do Espírito, que se chama domínio próprio. É olhar para o pecado e dizer: é bom, é gostoso, mas eu não vou, porque eu sei quem me chamou. Estou sentindo Deus, estou sentindo Deus. Eu vou pregar porque Deus está me dando. Tem gente aqui que já está tudo marcado para você ir para o motel. Tem gente aqui que já está tudo marcado para você fazer aquela viagem. Mas hoje Deus está dizendo: por essa palavra eu acabo com a farra do diabo na tua vida. Pega na mão de quem está do teu lado aí, pega na mão dele, pega na mão dela, fala: teu Esaú aqui hoje vai passar fome. Oh glória, oh glória, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus aqui, eu estou sentindo Deus aqui, estou sentindo Deus. Pega na mão do teu irmão, segura a mão dele, fala: sabe como é que faz Esaú passar fome? Diga para ele: sabe como é que faz Esaú passar fome? É resistir no pecado, é dizendo para Satanás: eu não desço de onde Deus me colocou, eu vou entregar meu ministério, eu vou
dessa palavra não entre só no seu ouvido, entre dentro do teu coração. Olha para cá que eu quero que você ouça isso de Deus. Escuta. Deus me trouxe aqui para te dizer: você já chegou muito longe, você já subiu muito alto comigo, para vender tudo por um preço de bagatela. Diga para quem está do outro lado aí: eu já subi demais e não compensa descer, agora é só subir. Eu não vim aqui
51 para Jesus, ele tinha recebido misericórdia. O problema foi que não teve arrependimento, porque tem gente que peca, sabe que pecou, sabe que errou, mas não quer se arrepender. E tem Esaú aqui. Eu não gastei 3 horas de viagem aqui não para falar o que você quer. Eu vim aqui para falar o que você precisa. Tem Esaú aqui que já negociou o bom. Oh, Senhor Jesus. Já negociou o hino. Meu Deus, papai. Já negociou o ministério. Meu Deus. Já negociou até o casamento. Já negociou até a alma. Mas hoje Deus toma a minha boca e te anuncia aqui. Como eu não perco ninguém de vista, hoje eu vim só nesse culto para te dar um abraço e dizer: eu ainda te aceito de novo. Diga para quem está do teu lado aí: vai voltar ou vai ficar me olhando aí? Pergunta para ele. Diga aí, diga aí, diga para ele, diga aí: vai dar glória ou vai ficar com essa cara de incrédulo aí? Alemanaça, tome de Calabandarábia. Deus está dizendo: eu não te aceito na mão de Satanás, nem que eu te guarde e te leve mais cedo, coloque os santos para cantar na tua urna, mas eu não te perdo pro diabo. Para bebida tu não volta mais, pro crack tu não volta mais. É daqui pra glória, é daqui pro céu. O diabo não te... E quem é o Jacó, pastor? Jacó também está aqui. Oh, Jacó, glória a eu Deus. disse para vocês que todos nós temos um Esaú. Esse Esaú é o Esaú esfomeado, quer vender o que Deus de está na terra. Israel, aleluia. O Jacó que está dentro de nós é outro tipo de pessoa. Quem é, pastor? O Jacó é o apressadinho. Oh, Senhor, meu Deus. Olha para cá. Você sabe, vocês muito bem sabem que a mulher, ela é mais ligeira do que os homens, sim ou não? Sim. Eu tenho que... Vou dizer para vocês por quê. Olha para cá. A mulher consegue fazer 3, 4 coisas de uma vez só. Empurra o carrinho do bebê, mexe na panela do fogão e atende o telefone. Essas coisas aí não tem muito mais ligeira. Aleluia. A mulher entra dentro de um cenário aqui, olha a cara ali da pastora cheia e da irmã e da irmã Luísa, mulher ligeira. Elas entram dentro de um ambiente onde em 5 minutos ela vê tudo o que falta e o que precisa e o que tem. Mulher detalhista. Mulher vê a cor da roupa, a cor da bolsa, o cabelo, se está arrumando, olha para a amiga, olha para a outra, o xixi no pé do ouvido e diz: você viu fulana? Tá gorda. Mulher vê tudo. Mas mulher é péssima de baliza. Cadê os varão? Diga bem. Mulher no volante, perigo constante. Vamos voltar para a espiritualidade para vocês não me baterem. Olha para cá. Olha para cá. Quem formou Jacó não foi Isaac.
Quem formou Jacó foi Rebeca. Enquanto Esaú é formado por Isaac, Jacó foi formado por Rebeca. E Jacó, ele é mais tendencioso à emoção do que à razão, porque o homem é muito mais razão e a mulher é muito mais emoção. Senta do lado da mulher e começa a assistir um filme, a mulher começa a assistir de repente. O homem olha para ela e diz: eu não estou achando graça, porque o homem é mais razão. Rebeca incutiu na cabeça de Jacó, dizendo: você vai ter que ser primeiro, porque quando você está no meu ventre, Deus disse que o menor, e o menor é você. Você compra a primogenitura, pega e paga, e da melhor forma possível, a preço de bagatela. Ele já quer se tornar alguém. Ele compra a primogenitura por um preço de lentilhas, de guisado, e agora ele já acha que está o super-homem. E tem gente que é assim, não quer ser formado, não quer ser tratado, não quer ser polido. E no reino de Deus é muito diferente do dicionário, porque sucesso só vem antes de trabalho no dicionário, mas no reino de Deus tem que ralar muito. E a gente está vivendo a geração dos apressadinhos. Não vai para a escola dominical, mas já quer ser profeta. Coloca um sapato brilhoso, um terninho bonitinho, uma sabe de nada, mas aqui sou eu, baixa a bola, Jacó. Não respeita mais velho, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita o ministério. E ele é a bola da vez. Esse é o Jacó. Ele é rápido no gatilho. Ele detém sobre ele qualquer coisa. E quer ver uma coisa? A gente está passando um problema dentro das igrejas, pastor Mendy, porque tem um monte de universitáriozinho que antigamente vinha para o culto da oração, vinha para o culto da vigília, vinha para o culto de poder, falava a língua, dava glória, levantava a mão, aí faz uma faculdade, lê um livrinho de direito, lê um livrinho de filosofia, fica besta. Não pode mais dar glória, não pode mais falar nada, já quer contestar a nossa doutrina, já quer viver as eras do reformado. Ei, nós somos pentecostais, rapaz! Esse é o problema do Jacó. Senhor Deus. Quer crescer demais. E tudo ele quer botar à prova. Diz que tinha um menino no quarto que um dia ele acordou de noite e disse para o pai bem alto: eu cresci! Pai! O pai levantou e disse para a mulher: levanta, pode acontecer alguma coisa. Quando ele chegou no quarto do menino, acendeu a luz. Não é que o menino tinha crescido, é que o menino estava dormindo atravessado na cama. É que tem gente assim na igreja. Não é que ele cresceu, ele está atravessado. E quando ele está atravessado, ele já não fala mais com ninguém. Mas hoje Deus te pegou aqui, Jacó. Deus de Israel. Oh,
mencionar. E aí Deus disse para Jacó, Deus estava olhando para Jacó dizendo, eu vou te pegar. E tem alguém aqui hoje que Deus me trouxe aqui para te dizer, eu te pego, viu, Jacó? Catuca teu irmão aí, diga, ei, Jacó, Deus vai te pegar mais. Aí chegou a hora de receber a bênção. Estou resumindo aqui. Ele vai para baixo da mão de Isaac. E antes de ir para baixo da mão de Isaac, a Bíblia diz que Isaac falou para Esaú: vai para o campo, prepara um guisado, para que eu coloque a mão sobre a tua cabeça e ordene a mesa. Quando Rebeca viu que ela era ligeira, preparou Jacó, que Jacó era emocional, preparado por Rebeca, ela disse: corre! Prepara um guisado, teu irmão foi, mas traz aqui que eu arrumo, irmão, porque toda atrapalhada arruma outro para andar. Todo enrolado tem outro enrolado para andar com ele. Mas quando a casa cai, o enrolado morre. Ele fica, como dizem aí, no vácuo. Pra cá, a Bíblia diz que ele foi, correu, fez um guisado, preparou, trouxe para Rebeca. Rebeca colocou pelo em suas mãos, fez as roupas de Esaú e ele foi para a mão de Isaac. Isaac já está velho, está cansado. E a Bíblia diz que, sem nem enxergar, Isaac pergunta: quem está aí? E Jacó gritou: meu pai, sou eu, Esaú. Isaac falou: o cheiro é de Esaú. Finge que canta, finge que toca, finge que adora. E Deus está dizendo: está indo para onde com esse fingimento? Eu conheço você. Olha na mão de quem está do teu lado e fala: da mão de Deus ninguém se esconde. Deus está sarando essa mocidade para um tempo novo. Olha para cá. Olha para cá. Eu vou falar. Eu não costumo falar isso não, mas eu vou falar bem aberto. Olha para cá. Deus está dizendo: eu conheço você. Aqui você canta, aqui você dá glória, mas eu estou vendo você. Eu conheço tua voz na faculdade, conheço tua voz lá no relacionamento com o teu namorado e a tua namorada. Eu conheço o tipo de namoro que você está tendo. Eu conheço o teu jeito que você aqui engana pai, engana mãe, coloca um pano, diz que vai, mas não vai, diz que chega, mas não chega, diz que compra, mas não compra. E Deus está dizendo: está querendo enganar quem? Se eu conheço a tua voz. Diz que ele correu, Isaac abençoou, e Deus deixa, porque tem gente que Deus dá minha, e Deus está dando minha para alguém aqui hoje, mas está dizendo: está chegando a hora de eu puxar, e quando eu puxar, eu vou puxar com tudo. O texto diz que chegou Esaú para receber a bênção, não tinha mais bênção, porque ele disse: quem está aí? Meu pai, Esaú. E a Bíblia diz que Isaac teve um estremecimento e disse: não posso mais te abençoar. Teu irmão esteve aqui na frente, passou a perna em você, roubou a tua bênção. Ele disse: eu mato ele. Rebeca olhou para Jacó e disse: ó, corre.
E essa escada está aqui. Essa escada está aqui. A Bíblia diz que descia uma escada dos céus até a terra. E eu vou encenar aqui. Glória a Deus. Jacó viu anjos na escada. Eu vou descendo e vocês vão falando. Ele fazia o quê? Descia e subia. Fala comigo, descia. Vocês sabem na escola dominical. Vocês sabem muito bem que anjo não tem asa. Quem tem asa é querubim e serafim. Mas anjo voa. Se eu quiser atravessar essa parede, eu não posso, porque eu não sou um ser espiritual. Mas um anjo transcende daqui para o outro lado, porque ele é um ser espiritual. Ele não tem barreiras. Se aqueles anjos espiritualmente falando, tendo poder para voar sem asa, por que eles estavam descendo? Eita Deus, aleluia. E subindo? Pergunta para quem está do outro lado aí, sacode ele aí, pergunta: por que será? Pergunta aí. Diga, eles não têm asa. Diga aí. Diga forte, diga, eles não têm asa, mas eles voam. Olha para cá, irmão, olha para cá. Você acha que se eu tenho força de voar, eu vou me dar o trabalho de subir isso aqui? Eu vou. Mas na escada de Deus tinha anjo que tem poder para voar, que está lá, descendo e subindo. Aleluia. Deus conversou com Jacó na figura do anjo descendo e subindo, dizendo: você enrolou teu irmão, né? Você passou a perna nele, né? Você comprou a primogenitura dele, né? Você tentou achar que vai subornar todo mundo e a mim também, né? Mas você está vendo meus anjos subindo e descendo? Você está vendo? Estou vendo, Senhor. Você está vendo que eles não têm asa? Estou vendo. Mas você está vendo que eles podem voar? Estou vendo. Sabe o que eu quero te ensinar aqui, Jacó? Que comigo, até quem voa tem que aprender a subir degrau. Pega na mão de quem está do teu lado aí, diga: quer chegar em alguma coisa? Pergunta para ele aí, segura na mão dele e fala: quer subir? Diga: quer chegar? Diga: tem degrau. Diga: vai ter que chorar, vai ter que passar luta, mas quando você chegar, demônio nenhum vai te derrubar. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem quer subir essa escada aqui? Quem quer? Pega na mão do teu irmão, levanta a mão dele, levanta a mão dele, levanta a mão dela, levanta. Levanta a mão dele, levanta. Segura a mão dele e diga: a vida tem etapas. Segura na mão dele e diga: não tenha pressa. Diga: vai ter que estudar, vai ter que orar, vai ter que passar humilhação, vai ter que passar aperto, mas vai de degrau em degrau. Diga: porque o Deus que está te fazendo subir não vai deixar você cair. Pega na mão do teu irmão, da tua irmã e fala: vamos subir esse degrau agora, vamos. Pisa no chão e diga: vamos subir. Vamos subir o degrau do glória. Vamos subir o degrau da comunhão. Vamos subir. Tem gente que vai subir agora. O dom de Deus vai cair sobre a cabeça de quem quer subir agora. Você quer?
Deus abençoe vocês. Olhe para cá. Quem aqui está para casar, levanta a mão. Oh, Senhor Jesus. Quem aqui está querendo fazer intercâmbio, levanta a mão. Muito bom. Quem aqui dos casados que quer comprar uma casa, levanta a mão. Muito bom. Quem aqui tem o sonho de fazer uma viagem para o exterior, levanta a mão. Muito bom. Quem quer ir puxar, levanta a mão. Escuta, olha para cá. Seria muito bom. A gente veio hoje. Oh, Senhor meu Deus. Eu vou fazer 11 anos de casado com a minha esposa. Seria muito bom se a gente casasse e assim que casasse, já viesse uma casa prontinha, do jeitinho que você sonhou, uma casa de boneca, como as meninas gostam, com tudo pronto, com um carro bonito, com um marido também bem elegante, com bastante dinheiro, dando dinheiro para você comprar tudo o que quer. Seria muito bom. Seria muito bom se nós jovens, assim que terminássemos a faculdade, que pegássemos o canudo de formatura na mão, fôssemos contratados para trabalhar na empresa multinacional como diretor dela, ganhando um real salário de 30 mil reais. Seria muito bom. Seria muito bom se o primeiro carro que a gente fosse comprar, a gente comprasse um Ares SW4 ou um AZ4. O moço é enjoado. Seria muito bom. Mas diga para quem está do teu lado, mas tem degrau. Olha para cá. Aí Jacó viu uma visão e essa escada, ela possuía degraus. Pergunta para quem está do teu lado aí, você sabe quanto demora no reino de Deus de um degrau para o outro? Pergunta para ele, diga aí. Você sabe? Olha para cá. Pergunta para quem está do teu lado aí, já fez a conta? Olha para cá. A Bíblia diz que Jacó saiu de lá e foi para casa de? Olha errado, vocês estão com medo? Foi para casa de? Labão! Quando chegou na casa de Labão, ele viu uma mulher bonita que nem a Tânia. Olhou para a moça, deu aquela piscadinha de vaso e disse, e aí, bola? Ela disse, bola? Vou falar com meu pai. Ele disse que Jacó foi todo animado para falar com Labão. E disse para Labão, gostei da tua menina, bonita, ó, da hora. Tem jeito? Ele disse, tem. E como é que é o jeito? Ele disse, trabalhe para mim 7 anos. Pegou? Pergunta para quem está do teu lado aí, sacou quanto é de uma escada para outra, de um degrau para outra? Tem gente que está 1 ano, 1 mês e dizendo, eu não aguento mais essa prova. Deus está dizendo, é 7, filha. Oh, Senhor meu Deus, aleluia. A Bíblia diz, porque o cara está lá. Gente, ei, escuta aqui. Fica um pouquinho de tempo que eu estou te perdendo na hora que eu comecei com você. Peraí. 7 anos. 7 anos. A Bíblia diz que 7 anos ele estava empolgado, apaixonado, emocionado. Ele olhava para a menina e trabalhava, olhava para a menina e trabalhava. E a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos como se fosse um dia. Cumpriu os 7 anos e quando cumpriu os 7 anos era tradição embriagar-se com o vinho, porque eles podiam naquela época. Jacó tomou vinho, entrou para dentro da tenda. A moça entrava com um véu no rosto. Labão, que era atrapalhado, porque toda atrapalhada arruma outro, porque no reino de
que era fraca dos olhos. Em português, caolha. Olha para cá. A Bíblia diz: e deu-lhe Leia. Deu-lhe quem? Deu-lhe quem? A gente quer Raquel. Mas aí Deus disse: você não precisa de Raquel, você precisa de Leia. Alguém está dizendo assim: Senhor, mas eu estudei, eu formei, eu estou com um canudo de formatura na mão e eu estou ganhando esse salário. Até quando? Deus está dizendo: é essa Leia aí que vai pagar tuas contas. Senhor, meu carro está velho e eu preciso trocar. E Deus está dizendo: fica com essa Leia até da hora de chegar, Raquel, mas agora é hora de ler. Segura na mão do teu irmão, diga: depois de 7 anos vem Leia. Diga: não murmura e não despreza a tua Leia, porque ela ainda vai te gerar uma coisa boa. Deus, aleluia. Irmãos, se eu contar para vocês aqui as provas que eu passei, que eu queria sair delas, e Deus dizia: fica, porque dessa prova vai sair muita coisa boa. Eu estou pregando para alguém aqui que está querendo sair do serviço, querendo abandonar tudo, e Deus está dizendo: não abandona a tua Leia, porque ela ainda vai te gerar. Para encurtar, a Bíblia diz que Leia teve filhos, e um dos filhos de Leia se chamou Judá. Repita comigo, diga: Judá. Jesus vem da descendência espiritual de quem? Ele era leão da tribo de quem? Se Jacó não tivesse casado com Leia, Leia não tinha gerado. Você está entendendo o que você está passando? Você está entendendo o que você está passando nessa prova? Você está entendendo por que você veio hoje aqui? Porque você precisa gerar Judá. E como é que gera Judá? Passando pela Leia. Porque depois que Judá nasce, vem o leão da tribo de Judá. Eu vou terminar aqui, senão vai virar vigília. E quem quer fazer uma vigília comigo aqui, diga amém. Viu, né, pastor? Faz a carinha do seu lado. Nos degraus de Deus, primeiro, Ele muda o nosso espiritual. Diga comigo: o espiritual. O espiritual. Depois Ele muda o emocional. Depois Ele muda o financeiro. Aponta o dedo, diga para quem está do teu lado, diga: Jacó, o teu emocional, o teu espiritual e o teu financeiro será mudado. Mas aprenda a subir degraus. Eu não vou mais me demorar. Eu quero saber aqui, tem alguém afastado da igreja aqui? Levanta a mão. Cadê os músicos? Agora eu preciso de vocês. Cadê os Jacós e os Esaús aqui? Cadê? Ei! Eu preciso de você. Tem uma mão levantada aqui. Ei! Você quer hoje? Tá vindo mais vida lá, tá vindo. Eu estou esperando vocês, vem porque hoje. Eu queria que ninguém saísse, porque hoje é sábado. E você pode ficar aqui na presença de Deus, porque tem algo de Deus novo para a tua vida. Jesus ainda vai selar muita gente aqui no batismo no Espírito Santo. Vai ter gente aqui que vai